Agradeço a presença de todos e muito especialmente à equipa que faz parte do espetáculo Estávamos para Lá do Tempo, um espetáculo que foi adiado sucessivamente e ainda não estreado, e muito especialmente ainda a Álvaro Labrinho Lúcio, cujo universo literário esteve na base de todo este projeto, com muito particularmente dois dos seus livros, O Chamador e O Homem que Escrevia Azulejos. Recordo, ou pelo menos dou conta para quem está connosco pela primeira vez, que esta conversa faz parte de uma programação que as comédias estão a desenvolver, que tem como título Comédias Takeaway, e neste Comédias Takeaway servimos comida para o espírito. Esta programação encontra-se no nosso site, é de muito fácil acesso e encontra-se associada à nossa rádio digital, a Rádio Comédias do Minho, a imaginação sem fios. Esta é uma rádio para escutar, para ver e para ler, e que ganhou particular importância nestes tempos. Não imaginávamos nós, quando a criámos no final de 2018, a importância que ela poderia ter, como está a ter hoje para o trabalho que estamos, Comédias do Minho, a desenvolver. Deixem-me dizer-vos que todas as semanas disponibilizamos novas iguarias neste nosso takeaway para diferentes idades, disponibilidades de tempo e interesses variados. Essas iguarias andam entre filmes, registros de espetáculos, conversas, podcasts e outras surpresas que estamos a construir, por isso é só espreitarem. Quanto ao que nos traz aqui hoje, esta conversa, bem como toda a programação especial desta semana em torno do espetáculo Estávamos para Lá do Tempo, parte de uma vontade grande e de um sentimento de responsabilidade que sentimos em dar conta relativamente ao que fizemos com o espetáculo criado e adiado. E muito especialmente manter-nos ligados às pessoas que são, na verdade, o sentido da nossa existência. Esta é uma conversa que tem como intervenientes aqueles que estão ligados entre si por este espetáculo. Na verdade, é ele que nos liga. Alguns de nós não nos teríamos sequer conhecido se não fosse este espetáculo. E são eles, precisamente, a equipa artística e o autor Álvaro Labrinho Lúcio. E agora eu convoco, faço aqui um intervalo nesta minha introdução e convoco cada um dos elementos desta equipa, no fundo, a dizer-nos, a identificarem-se, o seu nome e a sua responsabilidade neste espetáculo. Passo a palavra e aqui é quem quiser começar. Tânia, assim indico eu. Viva! Boa tarde a todos. O meu nome é Tânia, como a Magda já disse, e está escrito aqui no meu ecrã. Tânia Guerreiro. Sou responsável pela dramaturgia e pela encenação deste espetáculo. E aproveito para agradecer desde já, para começar. Eu gosto muito de agradecer, ficam já a saber. Digo muitas vezes obrigado e também faço muitas pausas enquanto falo. Gostava de agradecer esta oportunidade maravilhosa em que pude conhecer pessoas que não teria conhecido de outra forma. Isso fica para a vida. E até já, porque vou-me calar, eu falo muito, portanto vou-me calar por enquanto. Vasco, vou soltando aleatoriamente, está bem? Sim. Alô, boa tarde. O meu nome é Vasco. No espetáculo Não Estávamos a Falar do Tempo, sou responsável pelo desenho de luz, pela montagem técnica e operação técnica do espetáculo e também pela operação e montagem de vídeo do espetáculo, que tem uma componente bastante rica de vídeo também. Luís. Olá, o meu nome é Luís, eu sou ator da companhia, das Comédias do Minho, e como tal comecei este processo deste projeto, mas infelizmente não o consegui terminar, mas hei de ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, mas sou ator. Muito obrigado por estarem aqui. Ricardo. Olá, eu sou o Ricardo Batista e sou
fui o responsável pela concepção do espaço sonoro desta peça. Joana? Olá a todos, eu sou a Joana, sou atriz da companhia e sou atriz também neste espetáculo. Stefano? Boa tarde, chamo-me Stefan Alberto e fui responsável pelo espaço cênico, ia dizer cenografia, mas não é bem, mas pelo espaço cênico, pelos figurinos e pelos adereços. E também tirava cafés à hora do almoço. Rui? Olá, eu sou o Rui, ator da companhia e fui responsável e responsável também. Penso que não está o António. O António é a tal pessoa que teve um acidente de automóvel há cerca de 2 horas, está bem, mas não sabe se consegue chegar, está bem? Não me escapou ninguém, certo? Escapou o Álvaro Laborinho Lúcio, que está aqui também connosco. Eu sou o Álvaro Laborinho Lúcio, aprecia-me dizer que em matéria de responsabilidade não tenho responsabilidade nenhuma, mas, de qualquer modo, escrevi uns romances que as Comédias do Minho, numa gentileza enorme, e a justificar uma gratidão ainda maior do que a da Tânia, me trouxe até aqui. Tenho muito prazer em estar convosco e iremos conversar com grande apreciamento meu também. Muito obrigado por isso. Obrigada, e dizer-vos que o meu nome é Magda Henriques, e eu estou responsável pela direção artística das Comédias do Minho. Esta conversa não é sobre o espetáculo, porque afinal o espetáculo ainda não estreou, mas é ele que nos une e que une esta equipa, e que por isso as ideias que dele fazem parte estão necessariamente presentes e hão de ter eco nesta nossa conversa. É uma conversa que se quer livre, e a liberdade implica risco. Reduzimos o guião ao mínimo, arriscamos a deixar-nos ir à semelhança de uma deriva por caminhos imprevisíveis. O suporte Zoom dificulta, mas não queremos desistir dessa liberdade e imprevisibilidade que uma conversa contém. Podem ocorrer alguns atropelos sonoros, mas vamos. Eu estarei aqui para fazer uma moderação que se quer mínima, preferencialmente inexistente. E deixem-me dizer-vos que esta introdução é o único momento que está exaustivamente preparado, porque eu e o improviso só depois de muita preparação. Dizer-vos quase já para terminar que dou-vos conta então deste convite à Tânia e ao Álvaro, afinal como é que ele surgiu. Dizer-vos que o primeiro impulso e o mais forte para juntar o Álvaro e a Tânia, o Álvaro Laborinho Lúcio e a Tânia Guerreiro, resulta sobretudo de uma intuição muito forte, mas uma intuição que decorre necessariamente de ter o privilégio de os conhecer e de acompanhar a sua sensibilidade e pensamento, quer na vida, quer no seu trabalho artístico. Trabalho artístico, no caso da Tânia, ligado ao teatro, no caso do Álvaro, através da literatura. Uma ideia de justiça foi o mote para este trabalho. Aliás, uma ideia de justiça atravessou o programa de 4 anos, que ainda faz parte este ano, das Comédias do Minho de 2018-21. Nesta ideia de justiça, sabia que o Álvaro e a Tânia partilhavam connosco, comédias, uma série de princípios comuns, e estes princípios talvez tenhamos tempo, entretanto, de falar sobre eles na conversa, por isso eles ficam agora um bocadinho pendurados. Este convite que lhes dirigi, para além da admiração que lhes tenho, intelectual e artística, acresce claramente a dimensão humana. E deixem-me dizer-vos que ao preparar isto pensei, não, na verdade o resto é que acresce à dimensão humana, como sempre, ou como quase sempre, naquilo que me interessa fazer. Aliás, até me cruzei depois ali com um poema da Adília Lopes, que ela diz isto muito bem, pode ser que ele venha, entretanto, na conversa. Ele, o poema.
Ao longo de sensivelmente um ano, encontrámos-nos os três várias vezes e os ensaios começaram em setembro. E agora eu passo a palavra à Tânia. Obrigada, Magda. Obrigada. Já me emocionei aqui um bocadinho. Também posso acrescentar que, além de dizer muitas vezes obrigada e de fazer muitos silêncios, também me emociono com frequência. Então, gostava de acrescentar só aqui algumas, só um bocadinho relativamente ao nosso encontro de nós os três, ao que de repente nos uniu. A Magda segue o trabalho do Teatro do Vestido, que é a companhia onde eu trabalho, vai fazer o mês que vem 20 anos. A Magda segue praticamente há 19 ou há 20 mesmo. Teve a oportunidade de ver bastante o nosso trabalho e eu cruzo-me com o Álvaro, além de... Eu tenho uma componente, tenho um outro lado da minha vida, porque fiz o curso de Direito quando acabei o liceu e fiz o curso todo, portanto o Álvaro Laborinho Lúcio era uma referência para qualquer estudante de Direito, especialmente um que no início tivesse a expectativa de se vir a tornar juiz, como o meu pai tinha para mim, mas eu nunca tive, mas deixei que tivessem. Houve uma altura da vida em que decidi tomar outro caminho, mas então conheci o Álvaro muito jovem e se calhar não tanto a obra do Álvaro, mas também o Álvaro era uma figura pública, portanto ouvia com atenção o que é que esta pessoa dizia e pensava. Não sei se com atenção, se calhar não devia dizer isto, mas uns anos mais tarde, já eu fazia teatro e era atriz, eu tive a oportunidade de colaborar com um projeto educativo para benefício da minha vida. E trabalhei durante 8 anos no Centro Cultural de Belém, num projeto maravilhoso. E no meu percurso no Centro Cultural de Belém acabei por me cruzar com o Álvaro novamente, ou pela primeira vez mesmo com a pessoa física dele, numa conferência em que o Álvaro participou no programa de Educação Estética e Artística do Ministério da Educação, que era coordenado pela doutora Elisa Marques na altura. E fiquei muito surpreendida nessa conferência com o Álvaro, porque entretanto descobri a vertente do teatro, não é? Do ator, foi maravilhoso, eu fiquei deslumbrada. Nessa altura não tivemos muito contacto, foi um episódio que me marcou imenso, mas eu não me lembro, se tivemos um contacto foi assim um contacto de passagem, de logística, mas eu descobri todo um outro lado que eu não conhecia. Depois, mais tarde, tivemos a oportunidade também de colaborar. O Álvaro teve a generosidade de colaborar num livro que foi escrito a várias mãos e acabou por construir uma coisa que se chama Teatro do Vestido, um dicionário. E o Álvaro, tendo já seguido alguns dos trabalhos da companhia, generosamente aceitou escrever um artigo para esse livro. E nessa altura nós começámos, eu estava a coordenar essa edição com o José Alberto Ferreira, e nessa altura fui eu que estabeleci, que fiz todos os contactos com os autores, e nós começámos a trocar uns e-mails muito francos, muito sinceros sobre o trabalho e era uma troca muito feliz, humana, que celebrava o encontro. Isto no fundo porque eu queria falar sobre os bons encontros serem o que de melhor há na nossa vida, não é? E que o teatro é um lugar que potencia bons encontros, quer entre as pessoas que o fazem, quer depois quando as pessoas que o fazem
o conseguem partilhar com as pessoas que recebem. Isso para mim é um bom encontro. Mas voltando ao bom encontro com o Álvaro, que era um encontro por escrito, e eu lembro-me que nós nessa altura combinávamos muitas vezes, cada vez que o Teatro do Vestido tinha um espetáculo, eu escrevia-lhe a dizer: Álvaro, vamos estar ali. E o Álvaro dizia: vou poder. E depois acontecia sempre qualquer coisa, ou acontecia alguma coisa ao espetáculo, ou acontecia alguma coisa que protelava esse encontro. E em 2019, quando o Teatro do Vestido esteve no Minho, com as comédias, durante muito tempo, nesse território, a Magda lançou este desafio de Tânia, gostava muito de trabalhar sobre as ideias do Álvaro, a obra do Álvaro, e gostava muito que fosses tu. E eu entrei em pânico e disse que sim. E então, e ainda bem que disse que sim, independentemente das dificuldades e dos desafios, e ainda bem que disse que sim, porque tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor o Álvaro e a família do Álvaro, que nos acolheu também em sua casa, num tempo em que ainda era possível nós irmos à casa uns dos outros, e partilhar ideias e convicções no meio de uma refeição, não é? Que é uma coisa muito complicada de fazermos hoje em dia. Podemos fazê-lo como estamos a fazer agora. E começaram os nossos encontros, começou também a construção da equipa, que tinha como raiz os atores das comédias do Minho, mas que poderia ter pessoas de fora. Então surgiu logo muito naturalmente a ideia de trabalharmos com o Ricardo, embora eu nunca tivesse trabalhado com o Ricardo, mas eu tinha tido a oportunidade de ver o Ricardo a trabalhar num projeto das Comédias do Minho, que as Comédias do Minho desenvolvem todos os anos durante o verão com crianças e adolescentes, que se chama Atlas. Se eu estiver errada, corrijam-me. Isso. E no final da semana do Atlas, em que são convidados vários artistas que trabalham durante uma semana com um grupo de crianças, o Ricardo foi um desses artistas, e no final dessa semana há uma apresentação para os pais dessas crianças e para quem quiser juntar-se ao público. E eu fui uma das pessoas que se juntou e vi, embora não conhecendo o Ricardo, vi o Ricardo nesse dia a trabalhar com essas crianças ao vivo e talvez também não sei, a valência, as valências que acabei por adquirir quando trabalhei no serviço educativo, vê-lo a trabalhar com as crianças fez-me ter muita vontade de trabalhar com ele. Pensei assim, ele é incrível com os miúdos, isto vai correr bem. E disse: Magda, e também porque inicialmente, quando ainda era possível pensarmos num espetáculo com muitas pessoas, o nosso primeiro objetivo era criar uma orquestra em cada um dos municípios. Eu estou aqui a falar muito porque eu não vou poder falar sobre o espetáculo porque vocês não viram. Então estou a falar da história. Então a história era, tínhamos a ideia de construir uma pequena orquestra, muito simples, e que o Ricardo teria feito de uma forma incrível, com as pessoas de certeza. E então, em conversa com a Magda, foi logo como eu tinha visto a trabalhar e como havia esta vontade de trazer as pessoas para dentro do espetáculo, nem que fosse só num momento. Pensámos no Ricardo. E depois também surgiu o convite ao Stefan, com quem eu também nunca tinha trabalhado, embora conheça o trabalho do Stefan há muitos anos. O Stefan faz parte de uma companhia que se chama Primeiros Sintomas, desde sempre, é fundador da companhia. Se eu disser alguma coisa errada, por favor, corrijam-me. E é uma companhia de Lisboa, tal como o Teatro do Vestido, muito contemporânea no nascimento ao Teatro do Vestido. Aliás, os fundadores foram colegas de turma, o Bruno Bravo dos Primeiros Sintomas e a Joana Craveiro do Teatro do Vestido,
eu sigo o trabalho dos primeiros sintomas há muitos anos, portanto conhecia muito bem o trabalho do Stefano, embora nunca tivesse trabalhado com ele. E o Stefano tinha trabalhado com as comédias no Minho na criação anterior, com o Teatro Meridional, que se chama Caminho, e que vocês tiveram a oportunidade de ver e que circulou pelas juntas de freguesia no Minho. Então, para mim também pareceu natural, ou seja, já que me tinha sido oferecida esta oportunidade de criar novas relações, novas ligações, pareceu-me super natural que entrassem pessoas com quem eu ainda não tinha uma língua, ou seja, não havia uma comunhão de linguagem artística. Nós iríamos construir isso dentro da sala de ensaio. Apesar disso, eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar com estes atores, nós já tínhamos sido colegas de palco, porque no fundo eu sou atriz, não é? Sou atriz criadora na companhia onde trabalho, mas a companhia tem uma direção, que é da Joana Craveiro, que geralmente dirige e encena todos os projetos, não é? Embora eu tenha a responsabilidade sobre o material que crio na sala de ensaio, em cena, porque nós improvisamos muito, assumimos muita responsabilidade pelas propostas que apresentamos, há uma direção. Então, quando trabalhámos com as comédias do Minho, eu era colega do Luís, da Joana, do Rui, também do Vasco, e continuamos a ser colegas, só que eu neste trabalho tive que ficar do lado de fora e acreditava que a partir do primeiro dia de ensaios, todos juntos na sala de ensaio, iríamos construir uma linguagem comum, e eu acho que conseguimos. Não vou falar muito sobre isso, porque depois é uma secretária a falar sobre coisas que vocês não viram, mas acho que conseguimos e estou muito feliz com isso. No primeiro dia de ensaios, não começámos do zero, porque houve, durante praticamente um ano, conversei muito com a Magda, conversei algumas vezes, menos, com o Álvaro, para não o chatear muito, e fui lendo a obra do Álvaro. O Álvaro, numa primeira visita que fizemos, emprestou-me inclusive exemplares únicos de textos que ele escreveu, inclusive quando era diretor do Centro de Estudos Judiciários e pôde... Mas depois, se calhar, ele pode falar um bocadinho sobre isso. Não vou agora contar tudo, mas o ponto de partida a primeira coisa que nós pensámos fazer, e foi por isso este projeto, quem segue as redes sociais, se calhar apercebeu-se, e também no programa das comédias no 2019 estava escrito, ou 2020, o primeiro título do espetáculo, que era Numa Didascália. E esse primeiro título do espetáculo nasce de um primeiro texto que me cativou imenso, que é justamente esse texto que o Álvaro escreve nos anos 80. 80? Sim. Nos anos 80, quando era diretor do Centro de Estudos Judiciários, e ele escreve um texto em que convoca Bertolt Brecht e Gil Vicente, e o início desse texto, que é datilografado, que é espetacular, e é uma didascália enorme, que me fascinou, aquela didascália, e que descreve toda a cena do espetáculo ao pormenor e todas as personagens que vão habitar aquela mini-cena espetáculo que tinha 4 a 5 páginas. Então, o ponto de partida, até a primeira reunião que tivemos, eu e a Magda e o Stefano, se não me engano, ainda partia desse texto, e daí também surgia a orquestra. Eu até me lembro que fiz uns desenhos aqui no meu primeiro caderno e com muita vergonha fui conhecer o Stefano pessoalmente e até lhe mostrei um desenho e disse: ai, que horror, eu estou aqui a dizer-te como é que tu deves fazer o teu cenário. E pronto, mas depois não foi nada disto, porque nós mudámos tudo, eu fui lendo outras coisas, o Álvaro tem uma obra vasta e tem uma obra literária. E eu fui-me cada vez mais debruçando sobre a obra literária do Álvaro, e
até chegar ao Chamador, que a Magda já fez referência, ao Chamador, que é o primeiro romance do Álvaro, e fui lendo os 3 livros que o Álvaro até ao momento publicou, o Chamador, O Homem que Escrevia Azulejos e O Beco da Liberdade, e fui começando a ter uma ideia do tema sobre o qual iria incidir este espetáculo. E no fundo que o meu grande receio era, depois tive vários a seguir, mas o primeiro era como é que isto vai responder à expectativa da Magda de trabalharmos sobre a ideia de justiça, não é? Embora eu saiba que a ideia que a Magda tem da justiça ela não me convidou porque eu tirei o curso de Direito e o Álvaro é juiz conselheiro, não é? Acho que não é por causa disso. Mas de qualquer forma isso passou-me pela cabeça, porque me passam pela cabeça muitas coisas. E então ao ler e reler este livro, que eu aconselho as pessoas a ler, para mim o principal neste livro, vem escrito na contracapa, o principal deste livro, no fundo deste livro, é sobre a história de um homem que conversa consigo mesmo, com a sua memória, e que vai alterando a sua relação com a memória, porque talvez a memória também se transforme dentro dele e por isso haja uma necessidade de que a relação siga essa transformação. E nesse diálogo, o livro é construído a partir de uma série de quadros evocativos de várias personagens que são chamadas, que digamos que atravessam a vida de um homem. Os quadros não são contados por ordem cronológica, mas a pretexto dessas evocações, o homem é confrontado com a verdade, ou com a possibilidade da verdade, e no fundo o espetáculo é sobre essa reflexão de o que é verdade, o que é que eu vivi, o que é que a outra pessoa viveu. Será que o que eu me lembro foi mesmo o que aconteceu? Será que quando eu me lembro, quando eu me lembro de alguém, eu estou a projetar tudo aquilo que eu gostava que esse alguém fosse com aquilo que esse alguém é? Não há resposta, não há resposta. E no fundo este foi o primeiro ponto de partida do espetáculo, que no entanto o espetáculo também é atravessado por um outro livro, que é o segundo livro do Álvaro, O Homem que Escrevia Azulejos, porque esse livro me apaixonou a mim, apaixonou toda a equipa. A história o livro tem várias histórias também, como o do Chamador, tem 2 histórias principais, e a história que nós elegemos é parte da história de um homem que a determinada altura se perde de si mesmo, mas que ainda assim nunca deixa de tentar descobrir quem ele é, nunca deixa de tentar regressar a si. Acho que talvez esta expressão seja mais feliz. Nunca deixa de tentar regressar a si. Neste segundo romance, o Álvaro convoca muitos autores, muitas, é muito bonito, porque é uma pessoa que nos dá a conhecer outras vidas, outras maneiras de olhar o mundo. Portanto, é como se entrássemos numa galeria, não é num caleidoscópio, como é que se diz aquelas coisas? É um caleidoscópio e eu vou aproveitar, Tânia. Já estou a falar imenso, não é? Não, é que é ótimo, mas na verdade era a ver se tentamos aqui Então, circular um bocadinho, porque nós não nos damos conta e o tempo vai-se, não é? Ótimo.
E se calhar, se te parecesse bem, Ótimo. eu ia só recordar muito brevemente que nós adiámos o espetáculo várias vezes, mas não desistimos de encontrar aqui alguns caminhos, já o filmámos. Entretanto, podem encontrar também na nossa plataforma uma série de propostas desenvolvidas pelos vários intervenientes da equipa, convido-vos a procurar e se calhar, se agora vos parecesse bem, partia desta ideia que é, o espetáculo era um espetáculo que estava para ser, mas não foi, e nós começámos também com o Luís, enquanto ator, que era um ator que era para ser, mas que entretanto também não foi. E se calhar passava um bocadinho a bola ao Luís e ia pedir, porque na verdade já passaram quase 40 minutos, ia pedir para que nós tentássemos controlarmos um bocadinho em termos de tempo para irmos passando a palavra, está bem? Porque isto entusiasma-nos e nós vamos. Claro, Luís, claro. Pode ser? Sim, sim, e o tempo voa quando estamos a ouvir a Tânia, porque é sempre um deleite ouvir-te, Tânia. Obrigado pelas tuas palavras. Sim, eu na realidade, eu sou o ator que ia ser ator num espetáculo que ia ser um espetáculo. Eu comecei o processo e não sei se isso era um augúrio de alguma coisa que ia acontecer, não sei. Mas eu comecei o processo muito entusiasmado, porque quando comecei a perceber, bom, as conversas, não foi em setembro que eu percebi qual era a equipe, foi muito antes, mas a expectativa foi crescendo, porque de repente, ok, nós vamos trabalhar com a Tânia, boa, com a Tânia, muito bem, sobre a obra do Álvaro, porque nós já tínhamos tido contacto com o Álvaro, e o Álvaro já tinha tido este contacto, já tinha vindo às Comédias do Minho, portanto já o conhecia, e a obra também. E de repente começa a juntar, e também o Ricardo da Onda Amarela também, com o Stefano. Bom, preparava-se um elenco e uma equipa de luxo, de pessoas fantásticas, não só pelas valências técnicas ou artísticas, mas pelo valor humano. E de repente, sim, vi-me envolvido num processo, ainda fiz bastantes semanas e foi muito difícil sair dele. Só saí mesmo porque o meu corpo não permitiu, tive mesmo que parar, mas foi muito doloroso, foi mesmo muito doloroso. Imaginem o que é ter que sair de um espetáculo ou de um projeto com esta equipa, foi terrível para mim. Felizmente, e como a Magda se frisou, este ano foi um ano pautado de resistência e de conseguirmos andar para a frente. E adiou-se pela primeira vez, acho que por esta minha incapacidade de continuar o espetáculo, creio eu, já passou um tempo, mas estou exatamente, conseguimos trazer o António também, um elemento fantástico, e lá conseguiram arrancar novamente com o projeto. Depois fomos sucessivamente sendo adiados até percebermos que era impossível. Não sei se amenizou a minha dor, acho que não, porque eu ainda consegui acompanhar e ainda vi o ensaio geral, quando ainda pensávamos que se calhar ainda ia haver, isto foi ainda em dezembro, antes de termos parado eu vi não um ensaio geral, mas já um ensaio mais composto quase com o espetáculo fechado, e não, na verdade não ameniza a minha dor de não ter participado, não fico mais contente por isso, pelo contrário, porque perdeu-se uma obra. Eu digo perdeu-se porque ela não se perdeu, ela transformou-se. Claro que nós agora filmamos e vamos conseguir continuar na resistência, continuar a trazer este trabalho a público. Mas há sempre qualquer coisa que se perde quando os corpos não podem estar presentes no mesmo espaço, porque isso é teatro. Fica aqui o meu testemunho de uma dor que não ficou amenizada, pelo contrário, continua.
Eu se calhar agarrava naquela ideia da Tânia. A Tânia de alguma forma atribuiu um título àquelas propostas que cada um dos elementos da equipa desenvolveu. Foram propostas sonoras, também em suporte vídeo, e o mote foi como é que este processo na relação com o espetáculo ecoou em cada um de nós, e cada um de nós deu uma resposta à sua maneira. E a Tânia, de alguma forma, este conjunto de propostas, que foi uma forma de nós continuarmos a dialogar e a pensar sobre todo este processo, e de continuarmos a resistir e a insistir, deu-lhe o título de Tempo Suspenso. E eu agora, se calhar, gostava de passar a bola a algum de vocês sobre esta ideia de tempo suspenso. Magda, desculpa, eu posso fazer um pequeno desvio? Permites-me? Sim, claro. Muito pequeno, é só para aproveitar, já que temos aqui uma vasta audiência, para dizer que nem tudo se perdeu, porque entretanto, no meio destas propostas criativas que nós tentámos criar, eu que estava a desenvolver e estou a desenvolver um programa também para o nosso Takeaway, tive o privilégio de poder convidar o Álvaro e a Tânia para fazerem parte do primeiro episódio de um programa que estou a desenvolver que se chama Da Comida e do Amor, e logo a seguir o Ricardo e a Ana, que também está aqui connosco da Onda Amarela, para fazer o segundo. Portanto, tudo se transforma, dizia Lavoisier, não é? Tudo se transforma, transformou-se, pelo menos da minha parte, em 2 episódios para arrancar com o Da Comida e do Amor, que é um programa, não sei bem como é que sei de lhe chamar, mas vocês podem começar a assistir porque vai estrear amanhã. Eu vou depois rematar um bocadinho com essa síntese então de tudo. Aproveitei o espaço. E fizeste muito bem, fizeste bem. Fizeste bem. Mas é assim, talvez eu possa dizer 2 coisas rápidas, porque se o convite é pegar no tópico do tempo suspenso, e como nós não temos muito tempo para deixar suspenso, eu diria muito menos do que aquilo que gostava de dizer, porque depois da intervenção inicial da Magda e da Tânia, era a altura de eu ficar aqui a fazer, digamos, com a imagem uma espécie de contracena e contar a história agora do outro lado, mas não vou fazer isso, o que significa que não vou ser capaz de transmitir às pessoas que nos acompanham a profundíssima gratidão que eu sinto por aquilo que fizeram a partir de trabalhos meus, de textos meus e do meu pensamento, como, se quiserem dizer assim, como têm dito. Mas eu gostava de vos dizer, no instante, isto é muito sumário e, portanto, fica muito aquém daquilo que é verdadeiramente o meu sentimento, que não calculam como é absolutamente extraordinário para uma pessoa que já acumulou vários anos ao longo da vida, primeiro começar a escrever ficção e escrever textos, só dizem literários, e de repente ver que esses textos são levados à cena. Isto é alguma coisa que eu julgo faz parte dos sonhos desconhecidos de todos nós. Nós temos aqueles que conhecemos, que alimentamos ao longo da vida, felizmente realizamos muitos, outros vão-se embora, mas há um conjunto de sonhos que nós não sabíamos que tínhamos, mas temos, e que são sonhos de adolescência. Eu julgo que todo adolescente sonha um dia escrever um texto que seja levado à cena, só que não sabe que sonha, nem conhece o texto que escreveria, nem isso lhe vai acontecer nunca na vida e, portanto, não se dá conta da frustração de não ter realizado o sonho. Mas quando isso acontece, é verdadeiramente o sonho da adolescência que é realizado. E é muito engraçado que é ver uma pessoa com a minha idade ser outra vez adolescente. E adolescente perante aquele deslumbramento de coisas fantásticas, que é ouvir atores e atrizes a dizerem coisas que eu escrevi, o que dá um pouco a ideia de que é a minha boca que está ali, mas que está no rosto deles e que depois está na alma deles, porque eles fazem muito bem. Depois compreender como é possível uma encenadora pegar naquilo e fazer daquilo uma coisa notável, uma criação notável, e a gente a certa altura sente que foi giro ter escrito, mas que aquilo é muito melhor agora, porque está muito mais enriquecido. Depois as conversas que eu fui tendo com a Magda, mas neste aspecto mais com a Tânia, sobre a leitura que ela fazia dos livros, e é fantástico que a certa altura eram os livros que estavam comigo de dentro deles,
E eu não sabia que podia ter com eles esse diálogo que me era ali representado pela figura da Tânia, que compreendeu os livros, que foi ao mais profundo de todos eles. O Homem que Escrevia Azulejo não é imediatamente fácil de ler, mas justamente por isso é muito mais desafiante, e é extraordinário nós verificarmos alguém, ouvirmos alguém que nos devolve o livro porque o levou profundamente até ao fundo, e depois vermos como é possível pegar em tudo aquilo que é o instrumental de cena, na construção da própria cena, ver como alguém como o Ricardo pega na música, sobretudo o segundo Homem que Escrevia Azulejos, que é, de certo modo, uma consagração, enfim, isto seria cedo da minha parte dizê-lo, mas é mais uma consagração da música, e na perspectiva da música, mais uma consagração da arte como salvação de todos nós, e agora fica bem dizer isto neste tempo de resistência, e ver como o Ricardo pegou em obras musicais que consagradíssimas, e foi capaz de lhes dar eu não queria dizer apenas um arranjo, porque ele fez como que uma nova recomposição delas, para lhes dar a figuração, isto é, as obras tornaram-se agora atrizes, elas próprias, são também elemento de cena, ativos na própria cena, e não apenas alguma coisa que está ao fundo. E por falar em fundo, também a cenografia, os adereços, o guarda-roupa, também eles próprios são, e vão ver que são, porque não é por acaso que um está de uma maneira e outro de outra. Há uma beleza extraordinária, sobretudo na cena final, que é a consagração do belo, absolutamente, e onde se junta tudo aquilo que foi a qualidade do trabalho que foi feito aqui, e portanto, evidentemente, que uma pessoa como eu, que se sente muito envolvida há muito tempo com as comédias do Minho, que há muito tempo que eu vou dizendo que as comédias do Minho são uma realização fantástica no país, e que era importante que o país conhecesse melhor, o país todo, não é apenas o conjunto destes 5 concelhos, mas o país todo deveria conhecer, porque as comédias do Minho são uma demonstração de que é possível, basta nós querermos, e no Minho, felizmente, quis, e como se quis, isto tem sido possível, tão possível que nesta fase de confinamento, nesta fase em que somos todos mandados para dentro, as comédias do Minho permitiram alguma coisa que eu era capaz de designar assim. Nós todos, por razões, espero eu que mais de prevenção do que qualquer outra razão, sabemos o que é uma endoscopia, sabemos o que é uma colonoscopia, mas as comédias do Minho, ao mandarem-nos para dentro, inventaram esta coisa fantástica que é a humanoscopia. E conseguiram criar um instrumento que permita detectar a maior interioridade do humano, aquilo que é a verdadeira interioridade da condição humana. E nessa medida, então, nós podemos dizer que o absurdo da pandemia foi o espaço onde foi possível criar esta ideia, esta humanoscopia, onde eu gostaria que nós retirássemos lições para quando voltarmos para fora, sejamos nós, aquilo que encontramos dentro, que seja capaz de se projetar no exterior. E isto também tem um lado cénico. Tudo isto tem uma projeção que é também estética, se quiserem, e conseguir isto, e conseguir entender isto aqui, neste grupo fantástico de pessoas que constituem as comédias do Minho. Eu não estou a falar, evidentemente, dos atores e das atrizes, eu tenho que dizer assim para não dar já o relevo a todo o elenco tal como ele é, mas que têm também eles uma participação excelente do ponto de vista da sua qualidade e muito do seu envolvimento e do seu empenhamento. Eu diria que o que se passa aqui, independentemente da qualidade que venha a ser considerada, porque essa fica sempre nas mãos do público, independentemente disso, o que se passa aqui não é apenas uma resistência, é o triunfo da resistência, que é bem mais do que isso. E esse triunfo da resistência também tem este lado profundamente autocontemplativo em que nós estamos, mas que nos dá o prazer e a alegria de podermos ser, nesta parte, ativos desse sentido da resistência e, portanto, desse sentido de que todos juntos, sim, todos juntos uns com os outros, em cooperação, somos capazes de fazer do dentro um fora, que é aquilo que ambicionamos agora, mas que fica mais rico por aquilo que fomos capazes de fazer dentro. E eu isto não posso deixar de vos agradecer muito, sendo certo que nisto que eu disse vai tudo o que foram os encontros, foram as conversas, foram os conhecimentos, a forma como nos demos uns aos outros, e que permitiu isto mesmo, que cada um de nós tenha importância para o outro. E é na importância que cada um de nós tem no outro, nós ficamos mais importantes também quando olhamos para nós próprios. Muito
Muito obrigado, portanto, por isso que me deram. Pronto, e agora o tempo é que fica suspenso mesmo. Estamos suspensos. Eu gostava que os outros elementos da equipa pudessem. Eu, na verdade, apetecia-me já agarrar numa série de coisas que tu acabaste de falar, Álvaro, mas se tivermos tempo, eu ainda volto aí, até para fazer uma ponte com a sorte que nós tivemos também, em mais um pormenor entre tantos outros na relação contigo, que foi a partilha que tu fizeste recente de um dos teus contos inéditos, Um Homem Banal em Tempos de Peste, e em que a determinada altura tu dizes era a peste que voltava quando supostamente se estava a voltar à dita normalidade. Eu acho que, na verdade, essa tua afirmação, de alguma forma, não está afastada do espetáculo que se desenvolveu, não está afastado do teu homem que escrevia azulejos, não está afastado de nada do que tu pensas e falas e escreves, mas talvez possamos voltar aí, mas eu queria mesmo dar palavra aos meus colegas, se eles quisessem falar, não pressioná-los a falar, porque acho que as pessoas não têm de se sentir pressionadas a falar, mas dar espaço para que possam, se assim o quiserem, fazer. E eventualmente depois voltávamos a esta ideia que era a peste que voltava, quando para a maioria era a dita normalidade. Então, eu não tenho muita coisa a dizer e não vos queria estar a amassar sobre um processo e sobre um espetáculo que vocês ainda não viram e espero que consigam ver. E acho que sim, acho que acabaria por fazer mais sentido para mim, pelo menos, partirmos desse mote, Magda, para mim. Para além de agradecer a todos, obviamente, publicamente, pelo tempo que passamos juntos e pelo que conseguimos fazer nestes tempos que foram muito difíceis e um processo bastante complexo para levar a cabo. Pronto, mas acho que para toda a gente se calhar pegava nesse mote. Eu se calhar, Magda, pegando nas palavras da Joana, também não queria dizer muita coisa, até porque já falaram demais de mim, como se tivesse feito nova obra seminal, quando na verdade o que aconteceu aqui e que foi muito bonito e que é muito especial foi que por vezes ao participarmos em projetos e em processos criativos destes abertos, por vezes temos a oportunidade, não são muitas vezes, mas acontece e aconteceu, temos a oportunidade de estar simultaneamente a servir o propósito global da criação, mais ou menos colaborativa, mas da criação a partir dos textos, a partir das ideias e a partir do trabalho que se está a fazer e, ao mesmo tempo, estar a desenvolver coisas internamente que estão cá dentro a querer sair do ponto de vista artístico e, por vezes, consegue-se fazer um trabalho que é simultaneamente muito epidérmico porque nos diz muito e muito interior e muito denso e eu acho que foi o que aconteceu aqui e daí aquela proposta de como é que impacto teve e como é que sentiram este trabalho, a mim automaticamente ter sido transformada em música e em som, particularmente em som, porque eu e a Tânia particularmente falámos muito do som e daí a peça ter várias camadas que à partida poderiam não parecer necessárias por causa disso. E o que aconteceu aqui de especial foi que foi um processo em que se pôde servir a peça e servir-nos a nós próprios. E isso é maravilhoso. Obrigado.
Eu não sei se é claro, e já agora tornar claro para toda a gente, que na verdade vocês podem encontrar todas estas propostas no nosso takeaway, e que este conto que eu referi do Álvaro Laborinho Lúcio, que ele disponibilizou e que temos o gosto de o ouvir ainda por cima ler, podem encontrá-lo no nosso podcast, que tem como título Histórias que nos tiram do sítio. Álvaro, se tiveres essa vontade, eu gostava muito, e parece que não sou a única, de te ouvir falar sobre essa ideia de interioridade e exterioridade, que acho que é transversal a isto tudo que nós tivemos também a trabalhar, e sobretudo esse era a peste que voltava, que eu acho que vale a pena mesmo falar sobre. Ouvir-te. Pois eu não sou estruturalmente um pessimista, é bom dizer isso a quem não me conhece bem. Sou hoje, diria, eu costumo dizer, quando falo assim em contextos como este, em que nós estamos aqui num grupo restrito, embora gravar, eu digo que sendo eu naturalmente um otimista, era mais um otimista de curto prazo, agora sou mais um otimista de longo prazo. Porque acredito que nós precisamos do presente para pensar o futuro e não apenas para acreditar nele. Porque se nos limitamos a acreditar nele, corremos o risco de ver a nossa fé diluir-se com o decurso do próprio tempo. E, portanto, eu julgo que chegamos a um momento em que nós precisamos de construir mesmo o futuro. E, portanto, sermos corresponsáveis nessa construção do futuro. E não ficarmos apenas à espera que o futuro nos seja dado, nos seja oferecido. E por isso, quando ouvia, e curiosamente hoje vai-se falando de uma nova normalidade, eu não sei muito bem o que isto significa verdadeiramente no espírito das pessoas que o dizem. Eu preferia quando se dizia o regresso à normalidade, porque aí eu não queria e sabia o que não queria. O regresso, agora criar uma normalidade, fica mais a atrapalhar porque eu não sei o que é e portanto não sei se quero. Evidentemente que todos os momentos, todos os tempos são tempos simultaneamente positivos e negativos, são tempos caracterizados por aspectos que nos apraz registar e por outros que bem gostaríamos que não acontecesse. E isso constitui uma determinada normalidade das coisas. A normalidade das coisas está fora de nós, não está dentro de nós, não somos nós que interiorizamos a normalidade das coisas e ficamos normalizados relativamente a elas, isso aí é o fim. E, portanto, quando nós entramos num período que nos abana profundamente, porque de repente percebemos que estamos muito longe de ter o poder sobre o tempo e sobre o espaço e sobre quase o cotidiano, nós imediatamente desejamos voltar àquilo que nos dava segurança, que era o que estava antes. Mas se a pouco e pouco nós fomos compreendendo que é um conjunto de enriquecimentos a criar aqui, ao olharmos para trás, nós somos capazes de perceber que talvez tenhamos aqui a possibilidade de, ao terminarmos este tempo mau, podermos criar outro tempo melhor do que aquele que tínhamos antes disso. E por isso eu gosto de dizer que quando nós hoje usamos a máscara, no fundo não fazemos coisa muito diferente. A única coisa que fazemos não foi ter máscara quando não tínhamos, foi mudar de máscara. Porque todos nós andávamos de máscara, só que eram outras. E eram máscaras que nós não víamos imediatamente, porque elas tinham outra dimensão na sua projeção exterior. Ora, o que está à nossa frente é um imenso, imenso desafio em termos de opção. E é por isso que eu digo que é preciso valorizar o tal dentro. Porque quando no conto que tu referiste e que está no vosso podcast, quando o António, salvo erro, diz que vai voltar a peste, ou voltamos à peste, isto acontece exatamente na altura em que se sairá deste tempo e se tirará a máscara. E, portanto, quando ele diz isso, o que ele diz é que nós provavelmente não aprendemos nada com isto e vamos voltar ao mesmo tempo que vivíamos, onde muitas dúvidas e muitas inquietações deveriam ser trazidas mais à superfície. Hoje, na minha perspectiva, nós temos uma outra inquietação e felizmente vai havendo agora muita gente que nos vai desinquietando ou hiperinquietando com essa inquietação. Quero saber para onde vamos, sobretudo nesta linha em que nós somos
claramente convocados para aderir a tudo o que seja o progresso tecnológico, o que na minha perspectiva não tem mal, mas somos completamente distraídos do debate sobre o poder, sobre o avanço tecnológico. E esse eu julgo que é hoje o grande desafio do nosso tempo, e a questão é saber se o queremos afrontar ou não. Isto é, se queremos entregar-nos àquilo que qualquer poder antidemocrático que domina as tecnologias de informação e a biotecnologia e os big data e por aí fora, nos venham dizer não apenas o que é, mas que nos venham impor que seja o que nos dizem que é, ou nós entendemos que continuando a beneficiar de muito do que há de bom no avanço tecnológico e no progresso tecnológico, ainda somos nós quem tem verdadeiramente o poder sobre ele. Eu diria, porque a frase não é minha, o pensamento não é meu, portanto estou à vontade para o dizer, que nós temos que perceber que estamos a caminhar para um ponto onde nos podem roubar o livre-arbítrio. E nós demoramos séculos a estabilizar o livre-arbítrio como a base do processo que conduz às democracias modernas. E a questão está em saber se, no fundo, nós abrimos mão do livre-arbítrio, aceitamos que qualquer determinismo nos diga não se os nossos comportamentos são bons ou maus, mas digam quais eles são e nos os imponham, e nós acabemos com séculos e séculos de lutas, de afirmação do humano, de diálogo permanente e diálogo muitas vezes de contraposição, ele próprio dialético entre o humano normativo e a própria condição humana, e se queremos abdicar de tudo isso em nome de uma promessa de certeza, de uma promessa de unidade ou de unicidade de ação e de comportamento, isto é, na minha perspectiva, de uma promessa de extinção da condição humana. Isso só mesmo, estava também aqui a pensar, e nós um bocadinho na nossa conversa prévia falámos também no contexto desta nossa vontade de conversarmos e de não desistirmos da conversa, que é uma das mais belas atividades humanas e a ocupação do espaço público, não é? E como é que quase nestes tempos, talvez um dos espaços públicos que nos resta é precisamente, ou um dos poucos será este, não é? E é o que é que fazemos com isto, não é? Mas se me permites interromper, este espaço público comporta em si uma ironia boa. É que para aqueles que entendem que isto que eu estive a dizer me inclui no grupo daqueles que têm resistências contra a tecnologia, contra o avanço tecnológico, podem compreender que isso é completamente falso, porque nós estamos aqui exatamente a beneficiar do avanço da tecnologia. É um avanço extraordinário da tecnologia que nos permite estar aqui a conversar uns com os outros, embora em termos diferentes, criando uma outra dimensão do espaço público. Nós não podemos dizer que este é o espaço público, nem eu gostaria que este fosse o espaço público, mas ele é um ponto importante do espaço público. É uma esfera do espaço público esta que nós podemos criar através do uso da tecnologia. E, portanto, a tecnologia não tem nenhum problema, nem todo o avanço da tecnologia tem problema. A questão não é ser justamente o lado humano por um lado, o tipo de promessa que se pode fazer a partir do avanço da própria tecnologia e, sobretudo, essa promessa de que nós podemos caminhar para o encontro da certeza, para vencermos completamente o risco, vencermos completamente a incerteza, vencermos completamente a complexidade. E isso no fundo, vencer a própria condição humana, porque a condição humana é isso mesmo, é incerteza, é complexidade, é risco, eu diria que é justamente para podermos continuar a defender o livre-arbítrio como forma estruturante da liberdade, é também culpabilização, é a distinção entre o bem e o mal, embora numa dimensão não manicaísta, como foi tratado muitas vezes essa distinção, mas é isso que dá sentido e que dá vida ao humano e à condição humana. E é por isso que eu gosto muito de dizer que todo o avanço tecnológico, sem qualquer tipo de limitação, o problema está no seu uso, mais uma vez, e portanto no poder sobre ele, eu digo todo o avanço tecnológico porque eu tenho uma certeza, é que seja qual for o limite da tecnologia, nunca se inventará por aí nada melhor do que a pessoa. E as pessoas são a melhor invenção que alguma vez aconteceu. E portanto talvez valha a pena não as estragar.
o teu chamador torna... Bem, não vou para aí. Só se calhar para fecharmos aqui um bocadinho, para abrirmos ao público, não queria deixar de partilhar, eu não sei se estou a citar mal, mas a determinada altura num dos nossos encontros, e acho que de algum modo também toca, não está exclusivamente associado a isso, mas toca isso que acabaste de dizer, a questão da tecnologia, mas não só, em que tu dizias qualquer coisa que a nossa indiferença tornar-nos-á irrelevantes. Penso que é isto, penso que foi isto que tu disseste. Sim, mas isso, aliás, dito de outra maneira, é o que dizem, sei lá, eu estou a pensar, por exemplo, no Yuval Harari, é mesmo isso que ele diz, no fundo, a distinção entre os poderosos e os irrelevantes, independentemente de nós estarmos depois de acordo ou não, porque eu não estou aqui à procura de um filósofo ou de um pensador que nós sigamos. O que eu estou à procura é de vários pensamentos plurais, contraditórios entre si, se for caso disso, para os colocar em confronto. É aquela velha ideia de que nós falamos muitas vezes, que são grandes convicções em conflito, que são, no fundo, permitem gerar outro tipo de conhecimento e outra forma de nos entendermos na contradição de nós próprios, que é isso que é a democracia. Eu, por exemplo, gosto muito de, quase aos 100 anos, ver a última obra do Edgar Morin, quando ele vem dizer, depois de tudo o que foi dizendo ao longo da vida, ele diz agora que é preciso salvar o amor, o afeto e a afetividade. Bom, e no fundo é isto, e portanto é muito importante partirmos deste princípio. Eu tenho 80 anos, o Edgar Morin tem quase 100 anos. O importante era que alguém com 20 ou com 18 viesse dizer a mesma coisa, porque senão o risco é dizer isto é uma coisa de cotas, eles no fundo já estão a dar as últimas e por isso é que estão nesta. Ora, o fundamental é dizer à malta nova que isto é assim para qualquer idade, porque o problema são eles, não sou eu cá por mim, com as coisas que vou escrevendo e com amigos a porem as coisas em cena, tenho a vida garantida até ao fim, não há tecnologia que me vença. Portanto, o problema não é meu, não tenho nenhuma preocupação pessoal com isso, tenho preocupação humana com isso. E esta ideia de que o futuro pode ter só um dia, é futuro na mesma, e portanto temos todo o direito de falar nele. Agora, se eu estivesse aqui a fazer uma intervenção no sentido de dizer tecnologias não, cuidado com as tecnologias, não tem nada a ver com isso. Eu digo, cuidado é com a democracia, cuidado com o poder, cuidado com o saber onde ele está, cuidado com o saber quem ele tem e quem o exerce, porque é nessa perspectiva que o uso das tecnologias por uma ditadura cria aquilo que alguns designam por ditadura digital, em que o que está errado não é o digital, mas é a ditadura. E é isto que é importante saber, independentemente da idade de cada um, não é isso que está em jogo. E, portanto, nada contra as tecnologias. No fim de contas, é aquela frase minha que tu conheces e que te fazia rir e que eu dizia quando chegava a uma conferência e me perguntavam, traz PowerPoint? E eu dizia, não, só Power. Porque verdadeiramente no PowerPoint o importante é o Power, não é o Point. O Point nós usamos quando queremos, o fundamental é reservarmos para nós o Power e no fundo eu julgo que isto é para qualquer geração válido, independentemente da idade de cada um. Não, é redundante dizer que era mesmo bom ficar aqui assim, sem tempo, a podermos conversar, mas eu acho que está na hora de nós abrirmos ao público se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, e nós havemos de conversas sem hora marcada, quando pudermos voltar a estar juntos e de preferência contigo por perto, Álvaro, e que possamos estar presencialmente. Penso que agora abria mesmo ao público. E que é muito bom ter aqui tanta gente hoje connosco. Margarida, peço-te ajuda assim é só ligarem o microfone e falarem se quiserem. Se não quiserem... Enquanto ninguém diz nada, eu vou ter o atrevimento quase tonto, mas não resisto a propósito não se inventou nada melhor que as pessoas e dos pensamentos contraditórios.
e em que o Álvaro trabalha muito isso, não é? E a Tânia também, de que nós somos feitos de muitas coisas dentro. Hoje, quando estava um bocadinho a preparar esta nossa conversa, tive que voltar outra vez ao livro da Adília Lopes, porque ela, neste, o Estar em Casa, em que ela diz: só gosto das pessoas boas, quero lá saber que sejam inteligentes, artistas, sexy, sei lá o quê, se não são boas pessoas, não prestam. Isto quando é escrito pela Adília, enfim. Eu espero não ter assustado ninguém. É. E eu não quero mesmo monopolizar, prefiro mesmo, gostava Não, mesmo que isso, não quero mesmo. Não sei se há Mas nenhuma por isso. tu ainda não disseste às pessoas que estão perfeitamente à vontade para dizerem mal de tudo isto e para fazerem críticas e para fazerem comentários negativos. Isso não tem problema nenhum. Isso é mais uma expressão da condição humana e da liberdade de cada um. Isso é que é fundamental que aconteça. Por favor. Até porque de palmadinhas nas costas nós prescindimos. Delicadeza não, de delicadeza não prescindimos. Claro, isso é outra coisa. É muito engraçado. Inês, não sei, estavas... É muito engraçado. Não te estamos a ouvir. Ok. A Inês está com o som ligado, estava com o som ligado, mas não estava... Ora vê lá. Não te ouvimos. Não te ouvimos. Talvez seja só o volume. Não. Ricardo, help. É um clássico, não é? Há uma pessoa que quer falar, não tem som. Por isso é que devia acabar toda a tecnologia, eu acho. Não digas isso! Depois como é que nós estávamos aqui? Mas, Álvaro... Eu acho que a Inês está a escrever. Ok. É engraçado repararmos que, apesar das tecnologias, continuamos profundamente humanos, porque esta coisa do receio de falar em público, mesmo que este seja o público possível, no digital, ele não nos tirou, os receios pelo menos não nos tirou, a ter tirado outras coisas, mas os receios não. Continuamos humanos. Sim, mas muitas vezes até nem é uma questão de receio. Muitas vezes é até a perda do hábito de estar no espaço público. Porque o espaço público é muito engraçado. O espaço público é sobretudo público, não é propriamente espaço. E o público precisa de treino. O público é como o ator, também tem que ensaiar, também tem. E o ensaio é o hábito, é a habituação, é o estar, é o dizer. Eu conheço um professor, coitado, já morreu, foi meu professor há muitos anos, em que ele, uma das coisas que fazia, depois vinha saber que ele porventura tinha lido isso num outro pensador americano sobre esta coisa da educação, mas ele dizia que em cada aula dizia sempre de propósito uma coisa errada, para ver quais eram os alunos que eram capazes de lhe dizer que isso está errado. E era uma coisa que hoje podia ser ensinada nas ciências da educação e fazer com que isto acontecesse sempre, porque lá está a possibilidade do aluno numa sala de aulas dizer ao professor, isso está errado, ao setor, ou seja lá como for, isto está errado, é essencial porque isto precisa de ser treinado. É por isso que eu acho, por exemplo, que o bom professor, na minha opinião, não é aquele que pega numa criança desobediente e faz dela um aluno obediente. O bom professor é aquele que pega numa criança desobediente e faz dela um cidadão dissidente. Isto é que é o bom professor. Ora, isto tem que ser treinado. Esta desobediência crítica tem que ser ensinada e tem que ser treinada. Porque, a partir daí, nós depois no espaço público temos opinião e exprimimos-la. Muitas vezes, por exemplo, há pessoas que nos contestam muito irritados e nós vamos a ver bem, aquilo não é irritação nenhuma connosco,
é uma dificuldade muito grande que elas têm de contestar elas próprias. Irritam-se com a dificuldade que têm de estar a contestar. E então imprimem à contestação uma irritabilidade que dá cabo da argumentação que muitas vezes lhes assiste. Ora, tudo isto tem que ser treinado. E tem que ser treinado de uma forma leve, como nós estamos a tentar fazer aqui. Porque isto do espaço público é o recreio da malta velha, é o recreio da malta grande, não é? Não é? Então porque é que a gente não está no espaço público bem disposto a dizer coisas graves, mas bem disposto? Porque isso é que é extraordinário. Portanto, quando toca para o espaço público, a malta deve ir aos gritos e aos saltos por ali fora e pôr-se a dizer as coisas mais divertidas ou não, mais comumente aceitas ou não. Mas fazer isso, para dar ao espaço público a dimensão humana que só pode caber àqueles que o frequentam. Era o George Steiner, não era, que dizia que na Europa, enquanto houver um café aberto, haverá sempre espaço público. Ora, pronto, então isto, se nós pensarmos em Portugal e sobretudo no Norte, estamos garantidos quanto ao espaço público. Agora, o que é preciso é falar. O café está aberto, mas não fala, é ele próprio. Mas até isso está a acabar. Os cafés em Lisboa já é uma coisa que aconteceu e no Porto está a acontecer, é um facto. E na verdade essa coisa de salvar o espaço, ou de treinar o espaço público é uma necessidade urgente. Precisamos de, no espaço público, começar a pôr em cima da mesa essa necessidade. Quando se fala, por exemplo, da interioridade e eu trabalhei bastante em sítios, já não é de baixa densidade, é onde já não vive ninguém, ou já não há uma economia, já não se distribui o pão, já não se cozinha e, portanto, muitas vezes aquilo que se destaca, o diagnóstico assim mais grave, é já não haver espaço público, já não haver encontro, já não haver o sítio onde as pessoas conversam, ouvem histórias e a consequência, assim, o sintoma mais triste disso é nós perguntarmos a pessoas com 80 e tal anos, com às vezes vidas incríveis no mundo inteiro, e a primeira reação ser que não sabem nada para dizer. Isso é incrível, é mesmo, foi-lhes retirado o espaço, o hábito de ter um espaço onde se falava de coisas e portanto a primeira questão, a primeira resposta é sempre: nós não temos nada para dizer, eu não sei nada para dizer, quando depois tenho imensas coisas para dizer. Por isso é mesmo essa coisa de treinar o espaço público é muito bonito. Acho que devíamos treinar espaço público, todos aqui, toda a gente tinha que dizer uma coisa: a ditadura do espaço público. E treinar a desobediência, porque também é uma coisa super importante. Os atores assim mais geniais que eu conheci, nós estávamos a fazer assim um processo, era Shakespeare, e ele de repente vira-se e diz: isto está mal escrito. E não teve problemas nenhuns em fazê-lo, porque segundo o que ele achava que aquela personagem era, aquilo estava mal escrito, e fez um personagem incrível, porque ele tinha na verdade ele tinha a sua verdade para aquela personagem e, portanto, não teve qualquer problema em tornar Shakespeare, em desafiar Shakespeare, e isso é incrível, isso é um grau de liberdade enorme, que acho que também que deve haver neste espaço público. Ele aí também teve sorte porque o Shakespeare não estava presente, dado o feitio conhecido do Shakespeare, não sei se ele o teria feito a presença dele. Isso foi uma questão neste processo, por acaso. É uma questão que nós não falamos, mas trabalhar textos de autores vivos é uma questão, é complexo, é uma coisa que requer, se calhar, mais essa sensibilidade e aquele cuidado. E se calhar este processo também se imbuiu desse cuidado também por causa disso, porque estava sempre presente, essa figura estava mais presente do que o normal. Isso também depende um pouco do próprio autor, não é? Porque os autores vivos, há dois tipos de autores vivos, não é? O autor que fica deslumbrado pelo facto de pegarem num texto dele e acha ótimo, porque tudo o que lhe façam é uma forma de lhe dar criatividade, de lhe dar expressão, inclusivamente de lhe acrescentar outro tipo de leitura.
E há aqueles que saem de casa com o texto que escreveram debaixo do braço como se fosse uma metralhadora e aquilo é assim, e quem não acreditar leva com um tiro. E, portanto, aqui é muito difícil, porque eu presumo que estes últimos vão desaparecendo e que já não existirão hoje, até porque cada vez mais se escreve para que aquilo que se escreve seja acabado e seja concluído por quem lê e por quem trabalha. Mas aí sim, aí é muito difícil. E sobretudo quando o autor depois está presente a dar instruções do modo como deve ser ou deixa de ser. É muito engraçado. Eu, quando o espetáculo tiver acabado, quando tiver sido representado, quando já não houver mais espetáculo e nós estivermos a contar a história dele, nessa altura eu sou capaz de dizer uma ou duas coisas. Mas é só nessa altura. Porque neste momento seria completamente. Posso dizer alguma coisa do ponto de vista de um aspecto técnico ou outro em que eu possa ter alguma opinião, isso é outra coisa. Agora, quando ao modo como pegam num texto e o trabalham, nada, zero, coisa nenhuma. Porque a partir será o que for, embora eu devo já adiantar que não tenho nada de negativo para dizer. Há apenas, curiosamente, deixo isso no ar, há apenas uma opção de construção de um aspecto em que eu, quando escrevi, a minha imagem era outra. Não estou a dizer que é melhor ou pior, a minha imagem era outra. Há uma construção que é feita aqui que é diferente dessa. Eu já estive mais longe de achar que esta era melhor. E, portanto, quando o espetáculo acabar, eu se calhar ainda vou ver se consigo convencer-me de que aquilo que eu escrevi foi mesmo isto que agora foi feito no espetáculo. Portanto, não há problema nenhum. E, portanto, isto é outra relação que ela própria é muito criativa, porque, de certo modo, uma coisa é interpretar e estender o texto de um autor, outra coisa é roubar-lhe texto e pôr lá o outro. E isto, hoje, sobretudo nesta perspectiva mais contemporânea, se quiserem para dar aqui uma nota de erudição, o Sarrazak diz isso mesmo, que o teatro é hoje o grande espaço da construção dos possíveis, muito através do contemporâneo e do não saltar de cena para cena, ou melhor, o de saltar, não ter que ter uma continuidade de uma cronologia narrativa, etc. E, portanto, há um enriquecimento muito grande a partir daquilo que nós fazemos. E, portanto, se um indivíduo dá um espirro e a partir deste espirro outro faz um poema, não se percebe agora que o espirrador venha dizer que o poema tem menos perdigotos do que aqueles que o emitem na altura em que deu o espirro. Ele deu o espirro e acabou, a sua obra acabou ali. O resto é obra de outro, não é obra do primeiro, mesmo com o Shakespeare. Se não fosse assim, o que é que diria o Sófocles do Anui, por exemplo, de maneira. Nós estamos aqui a conversar a ver se conseguimos provocar alguém, não é? Claro. Mas eu ainda acrescentaria que não só nós em conjunto construímos talvez uma coisa que o Álvaro escreveu, mas nós escrevemos uma outra coisa e o público lerá ainda uma outra coisa quando tiver a oportunidade de ver, e isso é que é maravilhoso na arte, não é? A gente um dia depois ainda conversa sobre aquilo. Eu agora não vou conseguir dormir até. Eu acho que foi naquela parte que a Tânia... Não, é fácil, Tânia. Foi naquela parte que tu viraste para a equipa toda e disseste: isto está mal escrito. Olha, Não. Mas eu digo, eu à encenadora posso dizer depois em conversa de pé de orelha. Também, obrigada. Mas nada. Diz. Não, nada, era isso, ia dizer, é isso mesmo, não há, aliás, nós falamos nisso, não há nenhuma reação negativa, a palavra não, não, se houvesse eu era capaz de dizer, olha, daquilo por acaso não, mas eu diria, vocês sabem que eu diria, portanto não tem nada com isso. Aliás, eu só posso estar a dizer em público, na medida em que eu reconheço que o que foi feito é muito bom, senão não dizia, era o que faltava. É preciso completar ainda o ciclo, não é? Quando as pessoas puderem fazer a sua viagem, não é? A viagem de cada uma delas. E elas vão ver coisas que eu acho que nós não fizemos, mas ainda bem que elas vão ver essas coisas, porque é sinal que fizeram uma viagem. E é por isso que nós estamos cá. É para lhes proporcionar isso. É isso. Exatamente. Olhem, se não há assim mais nenhuma intervenção, ainda têm aqui um bocadinho de espaço
mas senão eu ia começando a fechar, estejam à vontade para me interromper, e eu ia começando a fechar, mas estejam muito à vontade. Só recordar, antes de mais, obviamente, agradecer, não vou estar a insistir nos agradecimentos, não só à equipa, ao Álvaro e a todos aqueles que estiveram presentes, foi muito bom ver-vos, mas queria mesmo recordar é que nós temos esta semana dedicada especialmente, mas não só, ao Estávamos para lá do Tempo, com um suplemento onde podem encontrar várias propostas, para além daquelas que já referimos. Temos também, se ninguém se opuser, vamos disponibilizar esta conversa também nesse mesmo suplemento que podem encontrar no nosso Comédias Takeaway. Temos ainda, aproveitamos para visitar a Universidade Invisível e o momento em que o Álvaro esteve connosco e escreveu e fez uma performance a partir dos malefícios do tabaco do Chekhov. Temos esse registro vídeo também lá disponível. Nos podcasts de variados que temos nesta plataforma, podemos escutar as vozes quer do Álvaro, da Tânia, do Ricardo, por isso, pelo menos esta semana, porque já temos várias vozes também da nossa equipa, e amanhã vamos não só ter a estreia do programa do Luís, da comida e do amor, onde os convidados são o Álvaro e a Tânia. Eu não vou estender, depois procuram, percebem um bocadinho melhor, mas tudo acontece em torno da cozinha e da comida e do amor. E amanhã disponibilizamos também o filme Contrabando, da Olga Ramos, e temos a conversa na próxima semana com a realizadora. Não me estendo mais, está tudo disponível a ser criado e disponibilizado gradualmente. Temos também um livrinho para desinventar o cotidiano, propostas para a imaginação, para desinventar o cotidiano, também disponível. Por isso procurem-nos, vão-nos acompanhando e continuamos aqui disponíveis para nos escreverem, para nos ligarem, para podermos sempre conversar. Não sei se alguém agora, neste entretanto, tem vontade de se atrever a dizer alguma coisa, a fazer alguma pergunta. Se não, agradeço-vos muito a todos. Foi um belo final de tarde. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.